Meus irmãos da Igreja Batista da Lapa, vocês estão bem? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Hoje nós vamos estudar a parábola do trigo e do joio. É interessante, né, que esta parábola foi narrada pelo Senhor na mesma ocasião em que ele narrou a parábola do semeador, que foi estudada semana passada, né, Mateus capítulo 13. Nesse capítulo, o evangelista diz que o Senhor se encontrou com uma multidão na praia, e como a multidão estava aumentando mais, ele subiu em um barco e afastou-se um pouco da praia, e sentado no barco, ele falou à multidão. Ele falou, então, um sermão com a parábola do semeador, e o aspecto interessante é que ele explica a parábola do semeador para a multidão, e ele continua o seu sermão, né? Ele fala nessa mesma ocasião, por exemplo, a parábola do grão de mostarda, né? E mais à frente ele fala no capítulo 13, no mesmo capítulo 13 de Mateus, a parábola do trigo e do joio. Agora, uma coisa interessante, né, que ele não explica para a multidão a parábola do trigo e do joio. E no final do dia, quando volta para casa com os discípulos o indagam, né, quando chegam em casa: Senhor, explica-nos a parábola do joio. E ele lhes deu a explicação, e é o que nós vamos estudar hoje, né? A parábola do trigo e do joio. É interessante considerarmos que nessa parábola o Senhor vai, grosso modo, falar de um campo, um grande campo, onde são semeadas dois tipos de semente, né? Mas antes de tudo, eu gostaria de lembrar de uma advertência de Jesus em todas as suas falas. Essa advertência é recorrente em todas as suas falas, né? Ou na maioria das falas de Jesus, na maioria dos sermões, ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça. É interessante nós considerarmos essa advertência do Senhor. Em outros momentos está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nem todos têm capacitação espiritual para ouvir, nem todos têm esse discernimento espiritual de entender, nem todos têm a capacitação dada pelo Espírito Santo para entender as Escrituras. Isso não depende de formação, isso não depende de capacitação intelectual, isso depende de você ter ou não comunhão com o Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. E, inicialmente, eu gostaria de ler com vocês o trecho da parábola que está em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30, né? Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Então ele falou essa parábola, né, ali na praia, e no final do dia em casa, Mateus capítulo 13, versículos 36 a 43, ele dá a explicação da parábola para os seus discípulos. Versículo 36 em diante. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Versículo 37. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino.
O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como a luz no reino de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça. Eu gostaria de propor a vocês que nós lêssemos a parábola, meditássemos na parábola, em paralelo, comparando com a explicação que Jesus dá aos discípulos mais tarde. Então, Mateus capítulo 13, versículo 24, nós lemos o seguinte: Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. O reino dos céus faz-me lembrar do clássico de Agostinho, né, de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, Cidade de Deus. A Cidade de Deus é uma obra de Agostinho de Hipona em que ele fala que existem dois tipos de cidadãos no mundo: o cidadão da cidade de Deus e o cidadão da cidade dos homens. O cidadão da cidade de Deus pratica a justiça, o cidadão da cidade dos homens pratica a iniquidade, né? E para Agostinho, onde quer que você esteja, há sempre um representante, né? Um cidadão da cidade de Deus, ou há também cidadão da cidade dos homens. O mundo está permeado por essas duas cidadanias. E a gente precisa entender que o reino de Deus já está entre nós. O reino dos céus já é chegado. Então, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Versículo 37, né? Ele diz aos discípulos: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Veja bem, o Filho do Homem, a gente sabe que essa expressão se refere a Jesus Cristo, né? Desde Daniel, né? O profeta Daniel falava dessa visão, na visão que ele teve, ele viu um como Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Na genealogia de Jesus, nós vemos que toda a ascendência, né, de Jesus, todos os seus ascendentes, não seus descendentes, porque ele não teve filho, todos os seus ascendentes, os seus ancestrais, chegando até Adão e Adão de Deus, né? Então Jesus é o representante maior da humanidade. Ele é o Filho do Homem como sendo o representante maior da humanidade. Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. E esse representante maior da humanidade tem um adversário, conforme a gente lê lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? A gente já vê ali na sentença de Deus para a serpente: e por inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente, esta lhe ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, a semente da mulher, que foi Jesus Cristo, né? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, também conhecido como proto-evangelho, né? Já ali, já dito pelo Senhor Deus que ele tem um inimigo, tem um adversário, né? O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Portanto, o campo, meus irmãos, não é a Igreja Batista da Lapa, né? A igreja é a instituição. O campo não é a igreja institucionalmente como nós conhecemos, né? Ou o ambiente da igreja. Por muitos anos, né, a gente ouviu dizer por muitas pessoas que nós precisamos discernir quem é trigo, quem é joio, não podemos nos misturar com o joio dentro da igreja. Não é disso que a parábola fala. A parábola fala que o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, aqueles que nasceram de novo, né? Esses são os filhos do reino, esses são as boas sementes semeadas, né? Semeadas, distribuídas pelo campo, pelo mundo, pelo grande semeador que é Jesus Cristo.
Observe que essa parábola vai falar que existem dois semeadores, né? Temos o semeador que semeia boa semente em seu campo, que é o Filho do Homem, e esse semeador tem um adversário, conforme a gente vai ver, né? Em Mateus capítulo 13, versículo 25, diz: enquanto todos dormiam, veio o inimigo do Filho do Homem e semeou o joio no meio do trigo e caiu fora, e se foi. Observe que o inimigo vem de forma furtiva, né? Enquanto todos dormiam. Enquanto todos dormiam. Não está falando necessariamente de displicência ou de negligência, né? Está falando de contingências. Nós precisamos dormir. Nós temos que dormir. Não tem jeito. Mas em meio a essas contingências que nós temos, em meio a essas dificuldades, em meio a essas restrições que nós temos, até na vida neste mundo, o inimigo vem e semeia o joio. Ou seja, isso é inevitável. Não tem como ele deixar de semear o joio. Sempre o inimigo virá semear, no grego, zizania, né? Ou em português, cisânia. Cisânia em português quer dizer contenda, né? Vem alguém e semeia contenda entre nós, você fala, essa pessoa veio semear a cisânia entre nós, mas isso é como se fosse aplicado ao joio. Mas joio não é necessariamente a contenda em si, né? Conforme a gente vai ver na parábola, se bem que joio faz contenda, né? Então enquanto todos dormiam, veio o inimigo do Filho do Homem e semeou o joio no meio do trigo. No meio do trigo. Veja que ele age de forma furtiva, né? Ele semeia enquanto todos dormem, ou seja, em momentos em que nós não conseguimos ver, por conta de nossas próprias restrições e contingências. E ele semeia e cai fora. Ele é furtivo, né? E o Senhor explica mais à frente em casa, né, com os discípulos, o joio são os filhos do maligno. Ou seja, existem nesse campo, no mundo, né, os filhos do reino e os filhos do maligno. Lembrando agora de Agostinho, o cidadão da cidade de Deus e o cidadão da cidade dos homens. E eu vou adiantar o versículo 41, a parte B do versículo 41, porque é pertinente. Porque na parte B do versículo 41, na conversa que ele tem com os discípulos mais tarde, o Senhor diz, descreve o joio. Ele fala, joio é tudo que faz cair no pecado. Joio também são todos que praticam o mal. Olha que interessante. A gente vai verificar que nós não somos capacitados para arrancar o joio do meio de nós. Mas o Senhor deixa aqui elementos para que nós possamos distinguir o que é joio. Joio é tudo o que faz cair no pecado. Joio são os que praticam o mal. A gente pode distinguir. Nós não podemos arrancar, né, conforme a gente vai ver. No versículo 39, na primeira parte do versículo, né, ainda na primeira parte, o Senhor diz que o inimigo que o semeia o joio é o maligno, é o diabo, né? Diabo é adversário, né? É adversário. Esse, conforme a gente vê, esse segundo semeador, esse outro semeador, ele também é semeador, né? Esse infeliz, ele também semeia o joio, semeia tudo que faz cair no pecado, semeia o que pratica o mal. Ele semeia seus filhos, ele semeia os filhos do maligno. São expressões pesadas, mas foram ditas pelo Senhor. Ainda continuando a parábola, no capítulo 13, versículo 26, eu vou ler do 26 a 30, porque esse trecho longo de 5 versículos, aí de 4 versículos e meio, o Senhor vai explicar tudo em uma parte só. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Ou seja, eles crescem juntos. Dá a impressão de que quando são semeados não é possível distingui-los, mas quando crescem, aí o joio aparece, né? Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O Senhor não explica na conversa com os discípulos quem são esses servos do dono, né? Muitos entendem que os servos do dono são aqueles responsáveis pelo campo, são aqueles responsáveis pelo cuidado, né, da seara, são responsáveis
pelo trigo, né? Alguns entendem também que são aqueles que receberam do Senhor o ministério, né? Como pastor, por exemplo. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente? De onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu o Senhor. E os servos perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele lhes respondeu: não. Olha só, o senhor não quer que nós arranquemos o joio. Outra coisa, a gente vai se deparar com o joio no campo, no mundo, porque nós somos trigo não dentro da igreja institucional, nós somos trigo no mundo, né? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Não compete a nós tirarmos o joio. Não é competência nossa. Não temos essa habilidade. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E essa narrativa da parábola está resumida, né, praticamente, no capítulo 13, versículo 39, a parte B do versículo, que diz: a colheita é o fim desta era. No original é o fim deste aeon, né? Eu lembrei de uma música profana do Raul Seixas, que ele falava que de um novo aeon, mas isso tem a ver com aquela mania que o pessoal tinha nos 30, 40 anos, né, de falar da nova era. Mas o que será essa nova era? O que será o fim desta era, né? Alguns, como os dispensacionalistas, entendem que é o fim da dispensação da graça. Outros entendem que é o momento em que o Senhor vai cumprir os tempos, né? A gente sabe que a Bíblia tem essas divisões de eras, essas divisões de tempos. As Escrituras falam desse projeto do Senhor, do projeto de Deus de redenção da humanidade. Mas nesse projeto de redenção, nós temos momentos diferentes, temos eras diferentes. E quando acabar esta era, em que a graça ainda está operando entre nós, quando chegar o fim desta era, os encarregados da colheita vão agir. E esses encarregados são anjos, são seres espirituais capacitados para isso. Então, só na parte final agora, né, o Senhor fala como ele vai se dirigir no final desta era para os seus anjos. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, que é o que acontece por ocasião da colheita, né? Os encarregados primeiro juntam o joio, amarram em feixes para queimar, depois juntam o trigo e guardam no celeiro do seu senhor. Então a explicação do Senhor mais à frente em casa com os discípulos: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino, aí vem a descrição de joio, tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Observe que nós temos, neste momento, aqui, como diriam os dispensacionalistas, aqui nessa dispensação da graça, né, nós ainda convivemos com tudo que faz cair no pecado, ainda convivemos com todos que praticam o mal. Mas naquele dia o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles vão arrancar o joio. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Eu gostaria, finalmente, de falar algumas considerações finais, né? Estamos em um grande campo semeado, que é o mundo. E estamos presentes, atuantes neste mundo enquanto vivemos. Neste campo há filhos do reino, neste campo há filhos do maligno. Mas nós não temos competência, não temos essa atribuição de arrancá-los da convivência. Vivemos com o joio, sim. E é necessário que vivamos com o joio, conforme dizem as Escrituras, seguindo a paz com todos, isso é determinação. Devemos agir com mansidão e paciência.
a recomendação para conviver com o joio. E para isso nós fomos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos dê graça para que possamos, de fato, agir com essa capacitação espiritual. Amém.